Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomar-nos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou. Em seu vigor, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes a vossa imagem, tende piedade de nós. Ó Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que aceitais o sacrifício pascal para a salvação do mundo, atendei às súplicas do vosso povo,
Que Cristo, nosso Pontífice, interceda por nós, em sua natureza humana nos reconcilie e em sua natureza divina nos alcance o perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vos ensinasses em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunha, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clama o justo e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos os males os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me
O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. A primeira leitura de hoje, nós vemos que logo após a ressurreição de Jesus, os discípulos que estavam amedrontados, com medo, eles são envolvidos pelo Espírito Santo e a partir daí eles meio que são transformados. Eles passam a anunciar o Evangelho sem medo, confiando totalmente em Deus. Então, na primeira leitura, nós vemos que Pedro e João são aprisionados e todos os judeus ali tentam obrigá-los a parar de anunciar o Evangelho, parar de anunciar a mensagem de Jesus. E eles dão uma resposta que nos faz refletir. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Diante dessa frase, nós somos convidados a olhar para a nossa vida e perceber e refletir e pensar: nós estamos obedecendo a Deus ou obedecendo aos homens? E para isso nós temos que fazer um exame de consciência e sermos sinceros com a gente. Porque para eu obedecer a Deus, eu preciso primeiro ouvir o que Deus me diz, o que Deus me fala, quais os caminhos que Ele me apresenta. Porque se eu não sei os caminhos que Deus me fala, se eu não ouço aquilo que Deus me fala, como que eu vou obedecer? Como eu vou seguir a vontade de Deus? Então, primeiro nós precisamos ouvir e entender o que Deus me fala, qual caminho Ele me aponta, qual é a missão que Deus me dá. Somente nos questionando, somente colocando o nosso coração em oração diante de Deus, nós podemos responder essa pergunta. E aí nós também temos que nos questionar: eu estou ouvindo aos homens e eu estou obedecendo aos homens? Porque muitas vezes nós ouvimos um tanto de mentira por aí. Mentira sobre Deus, mentira sobre o outro, mentira sobre nós. E o problema é quando a gente escuta e vive e obedece a essas mentiras. Exemplo disso é algo que costumeiramente acontece entre nós. O fato de ser algo costumeiro não quer dizer que está certo. São as fofocas que circulam por aí. Às vezes a gente é tão interessado em ouvir falar da vida do outro, às vezes a gente é tão interessado em comentar sobre a vida de todo mundo. Isso é de Deus ou isso é dos homens? Isso provém do Espírito Santo
ou isso provém das tentações? Se provém das tentações ou dos homens unicamente, nós temos que deixar para lá. Porque essas coisas, essas fofocas, essas picuinhas que circulam por aí, elas nos edificam, elas nos fazem buscar a virtude, ou elas só nos jogam no pecado, no julgamento? Porque se só nos joga no pecado e no julgamento, está errado. Então nós devemos ficar atentos, nós devemos, antes de ouvir os homens, ouvir o que Deus nos fala. Às vezes a gente fica muito preocupado no que as pessoas pensam e nos esquecemos do que Deus pensa, do que Deus fala, do que Deus realmente fala ao nosso coração. Desta forma, irmãos, que nós possamos aprender a conversar com Deus. Quem hoje já parou algum momento do dia para conversar com Deus? Ele levantou a mão. 2, agora o povo ficou com mais coragem. Porque às vezes a gente vai vivendo a vida e a gente esquece que existe um Deus que fala, um Deus que trabalha sempre, um Deus que está do nosso lado para nos ajudar, para nos mostrar o caminho, para nos auxiliar. Hoje nós, 1º de maio, nós adentramos no mês de Nossa Senhora. E nós, como devotos e filhos de Nossa Senhora da Medalha, ela nos fala: eu tenho diversos anéis nas minhas mãos, de graças que eu quero derramar sobre os meus filhos. Só que muitas eu não derramo, porque eles não pedem. Nós corremos o risco de passar a nossa vida inteira vindo aqui, rezando, mas não pedindo. Deus, Ele quer realizar coisas e graças e bênçãos na nossa vida. O problema é que a gente não pede. O problema é que a gente não fala. O problema é que a gente não se coloca como filhos para ouvir o que Deus fala. Nós corremos o risco de, na nossa vida, sermos igual o filho mais velho do pai do filho pródigo. O filho estava ali o tempo inteiro com o pai, mas vivia como se fosse um empregado. Não vivia como filho. Não deixava com que o amor do pai estivesse ali para cuidar, para consolar, para confortar, para apontar os caminhos. Desta forma, irmãos, que nós aprendamos a ouvir, que nós aprendamos a todo momento, a todo instante, deixar a nossa vida, deixar o nosso coração diante de Deus, para que Ele fale, para que Ele nos instrua, para que Ele nos mostre o caminho da vida. E esse é a grande verdade do Evangelho de hoje. Quando nós permanecemos junto do Filho e deixamos que Deus nos olhe como Filho, nós encontramos o caminho da vida eterna, aquela vida que não passa, aquela vida que continua. O grande detalhe desse Evangelho é que quando nós temos a nossa vida orientada para Deus e buscamos viver conforme Cristo nos ensina, nós aprendamos a dar atenção para aquilo que realmente importa. Nós orientamos a nossa força para o que realmente importa, o que é eterno, aquilo que permanece. Mas quando nós damos ouvidos às coisas do mundo, nós gastamos a nossa força, a nossa energia com aquilo que é passageiro. A gente começa a dar atenção para tanta bobagem, para tanta coisa que passa, para tanta coisa que acaba. Mas quando ouvimos Deus, nós passamos a edificar a nossa vida nas realidades eternas, nas realidades que permanecem para sempre. Por isso, meus irmãos, coloquemos o nosso coração diante de Deus e deixemos que Ele nos fale, deixemos que Ele nos conduza. Feche os teus olhos para a gente rezar.
São Paulo hoje, melhor, São Pedro hoje, estava sendo coagido a parar de falar de Deus, a parar de testemunhar com a vida dele as realidades eternas, as realidades do céu. E diante da pressão, diante da ameaça, diante da maldade dos homens, ele fala: não, eu vou continuar, porque se Deus me pede, eu vou obedecer a Deus e não aos homens. E é aqui que nós temos que olhar para a nossa vida. Deus nos convida a testemunharmos a verdade da sua misericórdia, a verdade do seu amor. Assim, nós somos convidados a, no nosso dia a dia, mostrarmos a alegria de Deus, mostrarmos o perdão, mostrarmos o amor que não desiste, que persevera, que vai até o fim. E aí o mundo nos ensina: não perdoa nada. Se te fez um mal, retribui a ofensa. Mas que nós hoje aprendamos a ouvir Deus. Que nós hoje aprendamos qual é o caminho que Deus nos aponta. Qual é o caminho que Deus te convida a seguir. Pedro entendeu. Eu devo mostrar a alegria de Deus. Eu devo mostrar a esperança, o amor e a misericórdia. E assim eu vou viver. Assim eu vou fazer. Qual é o caminho que Deus te aponta? Qual é o Deus que você é convidado a testemunhar com a tua vida? Para testemunharmos Deus, nós precisamos conhecê-lo. Como eu vou falar de Deus se eu não conheço? Abra o teu coração. Deixa Deus ser o teu Deus. Deixa Deus agir na tua vida com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua alegria, para que assim repleto, assim transbordante de Deus, você também saiba espalhar Deus na tua casa, no teu trabalho, nos teus estudos, aonde quer que você esteja. Ó Jesus, dai-nos hoje o teu Santo Espírito, para que nós aprendamos a conhecê-lo, para que nós sejamos inseridos no seio da Trindade, e aí compreendamos com a nossa vida a alegria do teu amor, a alegria da tua misericórdia, a alegria do teu perdão, que não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. E assim, fazendo a experiência de quem o Senhor realmente é, nós tenhamos a coragem, a ousadia, a alegria de testemunharmos com a nossa vida a alegria de te conhecer, a alegria do teu Evangelho. Dai-nos assim, ó Cristo, todas as graças que necessitamos para não sermos mornos na fé, mas para sermos ousados, corajosos. Ensina-nos a sair do nosso comodismo, ensina-nos a sair dessa fé mais ou menos que muitas vezes nós nos encontramos. E assim como Pedro, Tiago e João, nós tenhamos a alegria de sermos um evangelho vivo, aonde quer que o Senhor nos leve. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, que ela cresça na caridade em comunhão com o nosso Bispo Magela, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Pedimos pela alma do nosso Papa Francisco, também pela alma do professor Cláudio no seu primeiro ano de falecimento. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor a correr. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. Já foi preparada a festa do Rei, a mesa está posta, ao vinde comer. O novo cordeiro já foi imolado, seu corpo pão vivo a todos foi dado. O Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor a correr. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. A fonte da vida
O Senhor preparou um banquete aos famintos de amor a correr. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. Senhor, vosso povo, por Cristo Jesus, passou no batismo das trevas à luz e senta-se à mesa no reino dos céus, comendo o pão vivo, o corpo de Deus. O Senhor preparou um banquete aos famintos de amor a correr. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.